designer, eu sou especialista em Blender 3D e nos últimos 2 anos eu tenho desenvolvido muitos jogos e modelos 3D especificamente para o Unity usando o Blender. Então, aqui nessa palestra eu vou demonstrar algumas peculiaridades que o desenvolvedor Blender tem que ter para desenvolver modelos 3D justamente para a Unity. Muitos desses tópicos que eu vou abordar aqui também vão servir para outras engines, até mesmo para o Blender também, que tem uma engine para desenvolvimento de games. E também algumas coisas vão servir também para Unreal, mas o foco é mais desenvolvendo com o Blender para o Unity. Aqui tem alguns tópicos da palestra. Eu vou fazer uma introdução breve sobre o que são modelos 3D. O Blender como software livre, a concorrência que ele tem com esses outros softwares no mercado. Vou diferenciar um pouco aqui para o pessoal que não sabe, não conhece, o que são os modelos high poly, o que são low poly, e quais são esses tipos de modelos que a gente utiliza no desenvolvimento de games. Um pouco sobre texturas, que é a mágica, né, do desenvolvimento dos modelos 3D. Animações e exportações para engine. Vamos lá. Para quem é leigo e para quem não sabe, os modelos 3D eles são basicamente representações de formas num espaço tridimensional, né? E o trabalho do modelador é justamente transformar aquele cubo num elemento de jogo, né? Para quem não sabe, isso daqui é um elemento de jogo do Portal. Essa expertise que os modeladores têm que ter, ele vai ter que tanto conhecer bastante o programa, como ter bastante também a parte artística, né? Então, ele geralmente vai ter que trabalhar muito com concepts para gerar uma coisa dessa. Bom, e o que o Blender faz? Onde é que o Blender atua nessa parte de desenvolvimento 3D? O Blender é uma iniciativa livre, né? Ele já nasceu praticamente livre, né, em 2002, e vocês podem acessar por esse endereço. Atualmente ele se encontra nessa versão 2.75 e, no meu caso, ele serve bastante como ferramenta para o desenvolvimento e compete de pau a pau com ferramentas como 3D Max, como Maya. E, sendo um software livre, ele aqui, né, nesse congresso e tal, de software livre, ele é uma ferramenta que vai suprir grande parte das necessidades de um modelador 3D que vai desenvolver para jogos. Bom, e aí, o que são, então, esses modelos, tais modelos low poly que eu falei anteriormente? Basicamente, eu coloquei aqui 3 tipos de modelos, que vocês podem ver aqui. O modelo low poly, a diferença de um low para o high, a quantidade de polígonos, quantidade de coisas que vão estar sendo renderizadas na tela. Isso tudo tem que ser levado em consideração na hora do desenvolvimento, né? Na hora que você está criando o jogo, que tipo de jogo vai ser? Vai ser um jogo super realista ou vai ser um jogo mais caricato? E justamente essas necessidades que você vai encontrar nessa parte inicial, elas vão basicamente citar a quantidade de detalhes que esse teu modelo vai ter, né? Esse modelo low poly, tu pode perceber que tem poucos polígonos na parte da mão. Então, se você vai estar trabalhando com um jogo que você vai precisar pegar alguma coisa, um copo, e você vai ter que ter aquela informação dos dedos, tu não vai poder usar um modelo desse muito low poly, tu vai ter que usar um modelo um pouco mais high poly. Aqui eu fiz uma diferenciação, eu fiz uma diferenciação aqui da utilidade desses modelos low e high poly, né? Por exemplo, aqui em um jogo do Mass Effect. Aquele joguinho Mass Effect ele tem modelos extremamente low poly, né? Só que, por exemplo, se você for levar em consideração o cabelo, por exemplo, dos personagens, tu vê que aqui o cabelo da menina balança com o vento, tem toda aquela coisa de cinematic e tal. Enquanto que no outro o cabelo é uma estrutura bem rústica. Eu vou trocar aqui de apresentação, porque eu acho que ela perdeu a...
Rapidinho, ela perdeu a formatação, então eu vou pegar uma outra apresentação. Hoje a gente vai ter que ser com essa aqui mesmo. Bom, aqui eu coloquei basicamente, na hora de implementar os modelos 3D na engine, né? Bem aqui tem o formato do Blender, né? É o formato .blend. Diversas engines hoje reconhecem esse formato e conseguem entender o que tem dentro dele, né? No caso, que são as meshes, as câmeras, lâmpadas, empties, né? Que você vai poder fazer um track de arma, por exemplo, colocar uma arma na mão do personagem, materiais e animações. Para especificamente agora, as principais características que eu utilizo são, no caso, as meshes, obviamente, um pouco dos materiais, na hora de estar diferenciando um mapeamento do outro, e as animações, né? É de praxe no desenvolvimento de games a gente sempre utilizar aquele formato ali, o FBX. O Blender, ele dá essa exportação em FBX e o Unity consegue entender muito bem, pelo menos o Unity e o Unreal, que eu já trabalhei, conseguem entender muito bem esse FBX que o Blender exporta. Tá, agora eu vou falar um pouquinho aqui sobre as texturas 3D, né, e os tipos de texturas que a gente utiliza amplamente no desenvolvimento de games. Eu vou fazer uma explanação um pouco superficial nessa parte de texturas, porque ela é muito longa. Só que eu gostaria de falar com vocês sobre duas texturas basicamente, que é aquela textura color, aquela dali do personagem, onde geralmente vai a cor mesmo do personagem, e a textura Pump Mapping e o Normal Mapping, que a gente vai ver como é que ela faz relevo. Existem outras texturas, Light Map, Superficial Map, que vão dar outros aspectos, só que essas outras texturas elas são utilizadas menos, assim, né? A gente utiliza muito especificamente, então. Tá, e o que são texturas, né? A textura ela vai mapear a geometria daquele objeto, né? Você vai procurar definir, a partir da pintura dessa textura, os máximos e mínimos daquele teu modelo, por exemplo, onde é que vai ter ali a parte da arma, onde é que vai ser a lâmina, e aí isso tu vai poder pintar, tanto no Blender como no GIMP, por exemplo. Só que o Blender ele não tem uma ferramenta de pintura muito boa. Você vai poder utilizar as ferramentas lá dentro do Blender para fazer algumas pinturas e depois, de repente, melhorar elas num GIMP, por exemplo. E como é que a gente vai fazer essa pintura? Através de uma técnica que a gente chama de UV Mapping, a gente vai abrir esses modelos. Abrir como se estivesse abrindo aqui, como eu coloquei, uma caixinha de remédio, né? A gente vai tirar ele, vai planificar o objeto, e através dessa imagem que a gente vai gerar, geralmente uma imagem PNG ou qualquer outro formato, o Blender também suporta vários formatos, tu vai conseguir pintar em cima dessa malha. E essa malha, o Blender vai te exportar essa malha toda com vários pontos, né? A gente até utiliza esse tipo de mapeamento, assim, com esses quadradinhos, pretos e brancos e tal, para a gente geralmente olhar exatamente onde a gente está pintando. Tá? E, como eu falei, basicamente eu vou diferenciar aqui esses dois tipos de mapeamento, que é o Pump Map. Então, pode apagar aqui na frente para aparecer melhor? Não tem? Tá. Essas duas texturas estavam um pouco ruim, mas eu vou meio que falar aqui para vocês o que está escrito. É uma técnica utilizada basicamente para você conseguir entender o relevo das coisas, né? Ela vai calcular o ângulo da incidência de luz e vai mandar um arquivo.
no caso, essa imagem. Basicamente, hoje, a gente trabalha com esses dois tipos de imagem, a Pump Map e a Normal Map. A Pump, ela geralmente você vai utilizar com modelos ainda mais low poly, modelos em que você vai fazer um pouco mais de caricatura nele, que você vai conseguir, inclusive, pintar em cima dessa textura, aquela mais branca lá na direita. E essa aqui, mais para a esquerda, que é a Normal Mapping, ela tem uma quantidade muito alta de canais. Essa quantidade alta de canais vai fazer com que tu dê uma realidade muito maior na profundidade desse objeto. Tá, e como é que a gente faz, então, né, essa Normal Map? Essa Normal Map, essa textura, tu consegue gerar ela dentro do Blender mesmo, sem grandes dificuldades. Tu vai precisar, na verdade, fazer o modelo High Poly lá, depois gerar a textura no caso Normal Map, e depois aplicar ela no modelo Low Poly. Geralmente é assim que a gente trabalha. E agora que eu vou falar um pouquinho sobre animações. Basicamente, em jogos, a gente trabalha muito com dois tipos de animações. Basicamente com um tipo de animação que são animações cíclicas. Em CG e cenas gráficas, a gente vai utilizar o modelo normal de animação, né? Que o cara vai ter que criar todas as cenas. Mas para um jogo em si, para ação de jogo, a gente sempre tem que trabalhar com animações cíclicas. E o Blender, ele tem uma característica muito boa, que é as trilhas de animações. Dentro dele, tu consegue criar várias trilhas e os programas para onde tu vai exportar ele vão conseguir entender essas trilhas. Por exemplo, aqui eu exemplifiquei as trilhas de animações ali, que a gente tem, sei lá, em 99% dos jogos, é sempre um idle, que é o personagem parado, olhando para um lado para o outro. O walk, que é um andar normal. O run, o talk e o jump. Dentro do Blender, tu vai conseguir diferenciar todas essas animações, não numa timeline só, como é feito, por exemplo, no 3D Max. Você faz tudo numa timeline. O Blender consegue diferenciar as animações, como está ali naquele quadro lá na esquerda. Ele vai conseguir colocar ali, né, o walk, o jump. Isso ajuda muito na hora de desenvolver essas animações. E as animações cíclicas, o que são? As animações cíclicas, elas têm uma característica que elas sempre têm um começo igual ao final. Basicamente é isso que tem que ser uma animação cíclica. Não está executando. Esse quadrinho devia estar executando esse GIF do cara andando, desculpa, não está executando. Basicamente aqui uma técnica, uma dica, né, para quem vai começar a fazer animações cíclicas, que marque um ponto final, um ponto inicial, clone esses dois pontos e aí depois tu vai só precisar ir fazendo as marcações, né, sempre pensando num final e no inicial, numa passada, por exemplo. Aquele quadrinho tu vai achar sempre que estiver pesquisando sobre animações cíclicas, só para vocês saberem. E como é que a gente pega esse modelo e exporta para o Unity? Você pode exportar no formato Blender, o que eu não aconselho tanto, a não ser que você esteja só testando, mas basicamente teria que exportar em FBX. E o Unity, no caso, que é a ferramenta que a gente está utilizando só para exemplificar, ele vai conseguir entender praticamente todas as características desse personagem, né? Ali, no caso, tem a textura, e aqui já aplicada dentro do material, ele já aplica sozinho, sem precisar fazer nada, só arrastar e colocar lá dentro do Unity. E esses formatos dessas animações dentro do Unity, elas já vêm, inclusive, você utilizando aquelas trilhas, elas já vêm ali separadas, só para você, no caso o desenvolvedor lá no Unity, poder utilizar elas. E colocar num quadro que agora tem, não sei se o pessoal conhece muito Unity, um quadro que é o Game Controller, e aí ele vai conseguir controlar as animações ali através de scripts. Eu vou dar uma demonstrada aqui. Esse aqui é o Blender. Esse modelo é um modelo livre, tá? Eu preferi usar ele, tendo
num site que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele consegue aqui fazer uma animação cíclica e naquele local lá que eu mostrei para vocês das trilhas de animação, eu consigo trocar aqui, por exemplo, esse waving, que seria ele só acenando, né? Eu fiz essas animações aqui, ou seja, em trilhas diferentes, e aí lá dentro do Unity, eu vou conseguir aqui ter todas essas trilhas de animações que estão feitas lá no Blender. Esse modelo está exportado para cá em FBX, tá? E vou conseguir dar um play aqui. Vou conseguir dar um play aqui e vou conseguir ver ele animando normal e utilizando ele dentro de uma engine de desenvolvimento de games. Aqui tem o idle. Tá. Aquele outro personagem, por exemplo, que eu mostrei lá, ele está com as texturas aqui, texturas já exportadas diretamente do Blender também. Ele consegue entender. Essa daqui por exemplo, é um exemplo de textura só. No caso, esse personagem está só texturizado com color, né? Ele não tem a outra textura. Algumas dicas aqui para quem quiser iniciar o desenvolvimento com Blender e para games. Eu indico muito esse material aqui, que é do Alan Brito, esse livro Blender 3D, Jogos e Animações Interativas. Ele é muito bom, ele foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler e me ajudou muito a entender como é que eu posso utilizar o Blender no desenvolvimento de games. Esse livro de desenvolvimento de games se quiser mesmo ser um desenvolvedor, né, quiser entrar na parte mesmo de desenvolvimento, de level design, game design. E aqueles 3 sites ali, o Blender Cooking, tu vai encontrar muito tutorial. O próprio site do Alan Brito, que é o autor desse livro aqui, ele tem inclusive tutoriais lá de Blender, desenvolvendo modelos com Blender para o Unity. E o próprio site do blender.com.br, né? O blender.org, tu vai encontrar lá o programa, o Blender Foundation, tudo mais. Nesse blender.com.br, tu vai basicamente encontrar o fórum, né? O pessoal que está desenvolvendo em Blender aqui no Brasil. Bom, é isso. Eu agradeço a todos. Quem tiver alguma pergunta agora, diga. Na verdade, é uma dica. Só para conscientizar a galera, a Unity ela é proprietária. Ela não é software livre, ela é proprietária, é funcional, largamente usada no mercado. Existe um motor de jogos que, inclusive, tem uma biblioteca de drivers de interface de hardware muito grande, que eu trabalhei no Instituto de Matemática Pura Aplicada do Rio de Janeiro, o IMPA. E lá eles usavam um motor de jogos livre, desenvolvido pela Disney, o Panda 3D. De repente, até interessante. E uma das coisas que era bem legal, que a gente desenvolvia tudo, modelava, animava, fazia tudo no Blender, e não precisava exportar para coisa, porque já tinha uma biblioteca que pegava certinho o ponto blend e colocava tudo ali junto, no coisa de bibliotecas de movimento, já vinha carregado direitinho, era só associar as teclas de atalho, assim por diante. De repente é uma coisa que vocês podem testar, porque vocês vão para exportação, aí vai ter que redefinir tecla de atalho, e se você trabalhar em conjunto com a Blender Game Engine, nem tecla de atalho você precisa configurar, porque quando o Panda 3D chupar, né, ele vai chupar já com tudo pré-configurado. Fica a dica aí, e é um software livre tão poderoso quanto o Unity. A gente fazia, inclusive, integração com câmera de captura de movimento. O cara vestia a roupa, em vez de ser o joystick, ele fazia a luta de esgrima lá, que tinha um jogo de luta de esgrima. Só que no caso até da captura de movimento, vocês faziam um retrabalho de arrumar, porque eu já vi essa captura de movimento com o Blender, ela gera bastante ruído. Eu não sei se...
Não. Você está falando de gravação de captura de movimento. Captura de movimento sempre dá ruído. Eu trabalhei nesse departamento. Era o sistema da OptiTrack. A gente usava o software do OptiTrack, eu tinha que ficar limpando, porque o maluco passava a mão num sensor, no outro já era. O ponto de referência, né? A pelvis dele fazia isso. Então, eu tinha que ir lá e corrigir e girar a pelvis deles. Ruído em captura de movimento acontece. Existem níveis, é claro. O sistema de gravação de captura de movimento do Blender está muito experimental ainda. Ajuda, mas se bem que ele tem a Human Layer, né? Que é aquela história. No OptiTrack eu tinha que apagar aquele gráfico e fazer o gráfico. Né? Quando eu capturava direto no Blender, eu tinha um Human Layer. Então, se a pelvis fazia assim, eu criava um Human Layer naquele trecho que ela está assim, girava ele. Então, quando a trilha de render passava, ele assumia aquela coisa e depois voltava. Mas era muito experimental. Tinha mais ruído do que na coisa. Eu estou falando de execução em tempo real. Quem assumia o mapeamento das bolas, da roupa, era o Panda 3D. Então, o cara lutava com o esgrimista virtual para valer, na hora ali. Então, ele fazia um movimento, o boneco dele fazia junto. Isso é exemplo de quantidade de drivers que tem no Panda 3D. E isso não foi codificado. Eles tinham um driver pronto para receber informações de câmera de captura de movimento. O cara só calibrou. Então, de repente, é uma dica para vocês usarem um Panda, que ele tá bem completinho também. Eu já tive a experiência de trabalhar, por exemplo, com captura de movimento, mas era para aplicar justamente em cenas gráficas, né? Em CGs e tal, exato. E aí dessa parte que eu quis mostrar mais é a parte in-game, né? Que é, por exemplo, o cara andando. Meio difícil tu conseguir fazer exatamente o movimento dele andando parado e repetindo aquele ciclo. Sempre a pessoa teria que colocar a pessoa em cima de uma esteira e tal, né? Esse tipo de coisa. Sim. Eu sempre fiquei a captura de movimento para você ver a quantidade de drivers que tem um Panda. E você pode fazer todos os ciclos de animação da maneira que você faz no Blender. E, inclusive, se usar os blocos lógicos, você pode associar já as teclas de comando e salvar para um ponto Blender puro, ponto Blend puro. Sim. Quando você for abrir o Panda, você importa isso tudo, já está tudo pré-configurado. Entendeu? E está evoluindo para, inclusive, pegar a física nova do Blender, essa que surgiu há pouco tempo. Quer dizer, a gente pode até definir a massa, a coisa dos objetos, e não ter que pensar nem nisso dentro do Panda. O grau de compatibilidade. Os dois projetos estão afunilando o mundo. De repente, uma ideia é você testar e ver como é que a coisa rola. Ok, obrigado.